Muito bem, estamos de volta e agora está na hora da gente entender um pouquinho do custo da alimentação e quem faz esse levantamento do custo de alimentos, principalmente alimentos na pecuária, é a Ponta Agro e por isso eles têm um índice que todo mês trazem aqui para a gente, principalmente para a gente entender como é que foi esse custo e analisar as possibilidades aí que vem pela frente. Quem está comigo é o Paulo Dias, lá da Ponta do Agro, mas antes de apresentar, antes de trazer o Paulo Dias aqui para nossa conversa, vou pedir para rodar a vinheta. Muito bem, tá comigo o Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E, claro, entendendo o custo, a gente entende o que está acontecendo na pecuária e a gente entende o que pode vir a acontecer mais a longo prazo. E olhando para o que aconteceu em julho, o que, que você destaca em termos de custo de alimentação, Paulo? Bom dia, Alex. Muito bom estar junto com vocês aqui para a gente poder trocar um pouco de informação, né, e trazer um pouco mais de conhecimento para a cadeia, né? Bem, Alex, o que a gente viu em julho foi que realmente esse preço aí, a super safra, preço de insumo ainda não chegou ainda nos confinamentos como um todo, né? A gente vê que o preço da diária alimentar de julho ainda se manteve alta, né? No Centro-Oeste cerca de 14,58 e no Sudeste cerca de 12,68 a diária alimentar. Isso é muito impulsionado por duas coisas. Primeiro, nossos clientes ainda estão um pouco estocados. E segundo, que a gente teve uma entrada de boi muito forte aí em setembro, coisa atípica, ou desculpa, em fevereiro, coisa atípica, que fez o ciclo desse ano de entrada e saída de boi um pouco diferente dos outros anos, né? A gente estava em julho ainda com boi aí na faixa de seu pico de consumo de matéria seca, né? Ou seja, quando a gente está falando de diária alimentar, a gente está falando de consumo de boi também junto, né? Quando mais bois tem no pico de consumo, maior será aí pode ser que maior será o custo alimentar. E é o que a gente vê nesse mês de julho, né? A gente teve uma saída de boi um pouco ali antes de julho aí, mais forte, coisa que não acontecia nos outros anos. E esse ano a gente tem julho com muito boi aí no meio do confinamento, 60 dias aí mais ou menos, impulsionando um pouco mais o nível do preço da diária alimentar. Fora isso, a gente está vendo também que os proteicos ainda não baixaram seus preços, né? E se você for olhar nas dietas, na comparação aqui do que a gente analisa, né? Os nossos dados, a gente vê que os proteicos ainda estão com preços mais elevados, e que não só o preço do milho, dos energéticos, não conseguiram ainda impactar muito fortemente o custo da diária. É interessante isso que você está trazendo, então, porque daí a gente tem uma mudança de comportamento e num momento em que, teoricamente, o custo da diária deveria estar melhorando aí para o produtor, em função, obviamente, quando a gente olha a safra recorde de milho, né, de segunda safra aí, bastante milho à disposição do mercado, a gente imaginou que isso pudesse ser um alento para a pecuária nesse momento. Mas você lembrou que ainda tem estoque caro, né, de alimentação, incluindo o milho nesse estoque, e também uma demanda atípica para o momento que tem mantido esses custos elevados. Quando que a gente vai ter reflexo desse barateamento, na sua opinião, Paulo? Eu acho que ele vai começar a ter um declínio aí a partir do mês que vem. Mas de qualquer forma, Alex, eu não espero tão fortemente uma baixa tão forte, porque se você for imaginar, a gente vai ter um consumo de diária, de dietas de terminação aí mais forte, né, no mês que vem, porque esses animais vão estar no final aí do ciclo aí da engorda, né? Então, a gente vai ter uma leva do consumo em contrapartida à entrada de insumos mais baratos dentro da composição da média ponderada que a gente tem dentro do confinamento. Então, toda vez que se tem essa nova compra aí, né, automaticamente ela faz uma conta da média ponderada com o que já está estocado. Então, aliada ao consumo alto, que ainda acho que ainda tem, mês que vem ainda tem boi comendo mais forte aí, e os insumos estocados, a gente não vai ter, eu não acredito que a gente tenha tão fortemente como a gente está mostrando aí pelos preços de insumos, né? E outra coisa que está chamando a atenção, né, Alex? Hum. As negociações ainda estão acontecendo nos preços, principalmente de proteicos, casca de soja, ainda com preços um pouco mais elevados do que a gente está vendo aí no mercado. Eu acho que
a turma também está aproveitando um bom momento do boi, né, para tentar segurar o máximo que dá aí nas negociações de insumo. Já deveria estar mais barato, Paulo? Já deveria estar mais barato, com certeza. É o que todo mundo estava esperando, né? Tá. Agora, quando a gente fala do preço do boi, a gente teve uma influência muito forte de queda nos preços, né? No mês de julho, principalmente, que é o mês que a gente está analisando aqui, e uma recuperação posterior agora nesse início de agosto. Como é que fica esse movimento da alta, do boi gordo em relação ao custo, Paulo? Alex, desde já eu gosto muito de ver a sua linha de raciocínio aí como um todo, que ela é bem bacana. E aí ela vem mostrando, você vem comentando até nas outras reportagens aí como um todo, né? O tanto que isso tem sido tão dinâmico nos últimos 3 meses. Mas uma coisa é engraçada, a gente teve uma entrada de boi muito forte lá atrás, e aí teve uma segurada por conta da espera do aumento da reposição. E no momento do tarifaço, essa reposição segurou. E aí a gente viu todos os clientes começando a comprar pesado a reposição, porque aquele momento que estabilizou ali um pouco da reposição foi um momento que quem estava atrasado nas suas compras vieram para comprar pesado e aí fizeram suas reposições muito fortemente. Agora, da agora para frente, a gente já vê que a reposição já começou a buscar patamares maiores, né? Então, para o confinador, de certa forma, quando ele vê o preço aumentando, é isso aí, realmente os confinamentos bombam, mas ao mesmo tempo tinha dado uma segurada porque estava se imaginando que a reposição ia aumentar muito. E a gente viu que deu um fôlego aí de um mês ainda para que a turma continuasse comprando. Da agora para frente, eu acho que a reposição vai aumentar mais, né, realmente o preço dela, e aí ela vai ficar um pouco mais pesada dentro do confinamento. A tendência é que a gente tenha uma diária alimentar que compense tudo isso, né? É o que a gente está imaginando aqui, né? Na prática, o que a gente tem visto é que a originação tem aí seu ágio aí na faixa de 5 até 10% aí na compra, tá, Alex? E no final das contas, o que a gente pode entender aí do pecuarista nesse momento? É um momento de atenção? É um momento de fazer boas compras? Enfim, se você pudesse dar alguma dica para quem está vendo a nossa conversa agora, está assistindo a nossa conversa agora, o que você diria, Paulo? O Alex, a gente vê que a margem de lucro do confinamento como um todo esse ano, ela está sendo beneficiada, né? A gente vê que a gente produzindo um custo da arroba produzida hoje, dentro dos confinamentos, está na casa de 213, no Centro-Oeste, cerca de R$ 200 no Sudeste. Isso dá uma margem de quase R$ 800 aí, produzindo 7 arroba e meia, 8 arroba, depende da qualidade dos confinamentos, né? Isso dá uma margem aí de R$ 800, sem a gente pensar no pagar o ágio aí de 5%. Então, isso já é uma margem bem satisfatória aí dentro dos confinamentos, e isso eu estou falando se você for fazer uma conta de um preço de arroba de balcão, mas ainda tem os bônus aí na faixa de R$ 20, R$ 25 por boi, por arroba, desculpa, que ainda melhora ainda esse lucro. Então, a lucratividade por si só, ela vai acontecer dentro desse ano ainda, e está acontecendo dentro dos confinamentos, por isso que os confinamentos estão aí muito otimistas e carregados aí de boi dentro da porteira para dentro. Mas a gente ainda tem muita ineficiência dentro dos processos como um todo, né, Alex? A gente precisa, como a gente tem bastante conversado aí, né, a gente precisa ainda linkar esse boi físico com o boi de trava, entender o como travar da melhor maneira possível, quais são essas boas práticas. A gente precisa melhorar a nossa eficiência produtiva dentro do confinamento, né, produzindo mais, com menos consumo de matéria seca, olhando animais que são mais eficientes. Então a gente tem um trabalho, um dever de casa aí muito forte. E esse ano para frente, a gente vê que a gente está sinalizando aí, né, um aumento de fêmeas dentro do confinamento. A gente vai ter de tudo quanto é tipo de biotipo animal dentro do confinamento para o ano que vem. Isso dá um desafio maior para que os confinadores possam olhar esses animais na sua lucratividade lote a lote, e não só mais o confinamento como um todo. Então, tem um desafio, tem tecnologia para isso, para tentar ajudar, tem que ser olhado agora, aproveitar esse mercado, olhar as boas práticas e garantir sustentabilidade econômica para frente, né? Aproveitando um pouco o ciclo pecuário. Isso que você trouxe para nossa discussão aqui é importante, né, Paulo? O perfil do que vai ser confinado. Porque isso influi também, inclusive, no custo da dieta, né? Não adianta você dar uma carga muito alta de proteína, enfim, para um animal que não vai responder, né? A gente está justamente discutindo bastante isso com nossos clientes, né, Alex? A gente vai ter muita oportunidade no mercado, porque quando vem Japão, carne especial,
quando a gente vê aumento de fêmea, como teve aí nos abates ao longo do tempo, a dinâmica dos mercados que a gente tem hoje, eles vão ser cada vez mais desafiadores. Então, em um confinamento, a gente não vai ter só um tipo de animal ali como um todo para ser abatido por um perfil, né? A gente vai ter cada lote para um destino de exportação aí, ou consumidor aí diferente, que dá uma dinâmica de análise desse negócio de maneira totalmente diferente do que a gente tinha antes, né? Em sua maioria, a gente tem boi Nelore aí matando com 100 dias, 110 dias. Agora, com o preço da reposição subindo, a gente vai ver ano que vem muito claramente aumentar mais dias de confinamento. Então, quando a gente vê aumentando mais dias de confinamento, requer bons animais, porque animal ruim não tem como aumentar os seus dias de confinamento, porque ele come o lucro. Então, o desafio para dentro da porteira, aderindo aí um pouco dessa loucura do mercado, vai ser o grande ponto de atenção para os confinadores aí ao longo do tempo. E aí a gente precisa olhar com o nível de uso da tecnologia adequadamente, com o uso dos processos adequadamente e pensar empresarialmente, né? Ou seja, não mais aquele confinador tradicional vai conseguir aproveitar esse momento. Legal. Novos perfis de confinamento vão exigir, então, novas estratégias também para se produzir uma dieta eficiente e, ao mesmo tempo, econômica, né? Então, precisa conciliar essas duas coisas, custo e eficiência no final das contas. Certo, Paulo? Sem dúvida, Alex. É isso aí. O grande desafio é olhar a porteira para dentro, analisar seus números, analisar realmente as suas premissas, né, para ver se a gente consegue, para ver se essas premissas estão de acordo, né, e consequentemente aproveitar o mercado aí que vai estar aí de tudo bem aberto para poder trazer essa margem do confinamento que há muito tempo atrás a gente veio sofrendo com essa margem apertada e agora é a oportunidade de poder fazer a inversão do ciclo, né? Show de bola. Paulo, obrigado mais uma vez pela sua participação.